Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vamos começar a nossa semana, né? O segundo dia de palestras. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida psicóloga e psicanalista Patrícia Marinho Gramacho. Ela possui graduação em psicologia pela PUC Goiás. Ela atualmente atende em clínica particular e também na Humana Medicina Reprodutiva. É professora de psicologia hospitalar dentro de diversos cursos de especialização em Goiás, no IEP, no Incursos e no CEAPG. Ela é psicóloga clínica e hospitalar. Ela é supervisora em psicologia hospitalar pela PUC. Ela tem 25 anos de experiência na área de psico-oncologia pediátrica e psicologia clínica. Ela é especialista em psicologia hospitalar, formação em psicanálise, com ênfase no desenvolvimento da criança, atuando principalmente no contexto da psicanálise infantil, criança hospitalizada, luto, autismo, óbito infantil, oncologia, literatura infantil e reprodução humana assistida. Ela tem certificação em capacitação em reprodução humana assistida pela Sociedade Brasileira em Reprodução Assistida. Ela é mestre em letras, literatura e crítica literária, com um trabalho direcionado para o uso da literatura infantil com crianças hospitalizadas. Ela tem uma visão interdisciplinar da psicologia da saúde com a literatura. E o último livro publicado da Patrícia é o livro Catando Ventos, com experiências em psico-oncologia pediátrica. Bom, gente, então temos aqui a Patrícia Marinho Gramacho. Patrícia, seja muito bem-vinda ao EG de Umas. Obrigada. Muito obrigada a vocês por estar aqui. Eu sempre falo que esses convites para falar sobre luto, eles advêm provavelmente dos meus 27 anos de trabalho em psico-oncologia pediátrica, que a gente acaba tanto atendendo as situações oncológicas relacionadas ao luto, mas aos familiares, os grupos de pacientes enlutados, e atualmente já tem desde 2013, mais ou menos, que eu estou trabalhando mais especificamente com reprodução humana assistida e a minha clínica que eu sempre mantive. E interessante é que, indo para a reprodução humana assistida, eu pensei que eu fosse lidar com situações mais positivas, menos densas e menos pesadas. E na reprodução humana assistida, apesar da gente estar auxiliando as crianças a entrarem no mundo, ainda é muito luto. Porque uma mulher, para tentar conseguir engravidar, a gente está lidando com uma infertilidade, com uma possibilidade de uma não representação social de maternidade, que a sociedade exige muito. Então, são muitos lutos que são trabalhados, e como muitas delas fazem várias tentativas seguidas, não há um tempo hábil, na verdade, de muita elaboração disso. Então, são situações muito densas, corporificação de muito sofrimento, e que também a escuta, a minha escuta anterior me ajuda muito, porque me ajuda a conseguir trabalhar melhor uma tentativa de integrá-las, de auxiliá-las. Hoje eu vou estar conversando com vocês especificamente sobre esse luto, os muitos lutos e em que lugar que a gente coloca a nossa dor, obviamente que acaba sendo uma temática mais específica para essas 50 mil mortes que a gente está, mais de 50 mil, que a gente está vivenciando, e que se todos nós formos aqui, quem está assistindo, profissionais de saúde, obviamente isso vai aparecer para a gente em algum momento. Então, mesmo para aquele profissional que fala, não, eu não vou me especializar em luto, eu não quero trabalhar com isso, de alguma forma, isso também vai bater a sua porta, e é importante que a gente se familiarize um pouco com esse contexto, se familiarize um pouco com o contexto de morte, eu falo que no meu Instagram tem o período do Dia das Mães, como eu faço parte de um grupo de humanização de luto parental,
Então, apesar de ser psicanalista, eu me submeto a estar dentro desse bonde, no sentido de, no mês de maio, a gente abre um espaço para que mães que perderam filhos possam postar coisas. Então, é muito interessante, porque tem amigas minhas que trabalham com eventos, só com festa, né, com coisa muito diferente do contexto nosso, talvez, de profissional de saúde mental. E muitas delas passam pelo meu Instagram, assim, correndo, vem falar comigo. Ai, é muito pesado aquilo que você colocou, né? Então, eu sei que algumas vezes, né, as situações que são colocadas, né, ou que a gente está trazendo para conversar, elas são pesadas, mas elas são necessárias de serem faladas, para que justamente a gente entenda cada vez mais que um luto não se recupera, mas um luto se integra à vida, e que isso é possível, né? Que se a gente entender, né, que não é uma elaboração necessariamente, mas sim uma integração ao processo de vida, né, que todos nós estamos o tempo todo lidando com situações de lutos reais, por morte real, e lutos simbólicos, a gente se acalma mais um pouco, né, e a gente consegue, de alguma forma, acolher melhor. Então, essa é a proposta que eu trouxe para vocês. Eu tive o cuidado de trazer slides com textos, mas slides que também funcionassem como janelas. Então, eu coloquei imagens para que vocês pudessem até devanear um pouco nas imagens, porque eu acho que isso é importante. Então, para se trabalhar situações, algumas vezes, muito densas, é importante que o profissional se permita se abastecer o tempo todo de literatura, de músicas, de imagens legais, né, de ter livros alternativos dentro do consultório, que você possa, no intervalo de um cliente e outro, você abrir aquilo e se deixar um pouco banhar por aquilo, né, que é mais ou menos o que eu tentei fazer aqui. Então, a gente está no final do dia, e eu sei que necessariamente muitas pessoas não estão, se espera, né, não estão necessariamente saindo para trabalhar, mas estão trabalhando muito em casa, com a tela também. Então, a perspectiva é que a apresentação também integre vocês, né? Não só os desorganize, traga questões, eu acho que as questões são importantes, mas é importante que a apresentação os integre, porque aí vocês não vão negar, né? Porque se ficar uma coisa muito desintegradora, muito assustadora, a tendência é eu não absorver a informação e eu deixar isso cada vez mais escondido e não tentar me aprofundar nisso. Então, são pinceladas que eu vou dar para vocês e, obviamente, vocês vão estudar e tentar fazer mais, tá? Então, eu vou colocar a apresentação, tomara que dê tudo certo, vamos lá. Ai, ai, ai. É compartilhar, né? É isso? Deixa eu te falar, não está aparecendo compartilhar aqui para mim, como é que eu faço? Lá embaixo tem apresentar agora, uma barrinha. Apresentar agora, aí Sim. você põe uma janela e escolhe a janela. Ah, tá. Então tá, uma janela. Aí você E escolhe a aí janela. eu pego a minha apresentação agora. Isso, Isso? isso. Apareceu para vocês? Não. Tenta colocar vai aparecer o ícone, né? Quando forem em apresentar a janela, aí vai aparecer vários ícones, e aí você vai escolher a miniatura da apresentação de slide, entendeu? Achei, peraí, tá aqui, apareceu já. Aí você vai clicar em cima Uhum. e pronto. E vou pôr para compartilhar. Uhum. E posso pôr agora sim, não é isso? Toda? Vocês somem para mim, mas vocês estão me vendo? Estamos sim. Tá tudo ok? Posso continuar falando? Porque eu não vejo vocês. Tá, calma. Os slides não está indo. Ah. Vamos lá de novo em apresentar agora. Tenta ver se você consegue compartilhar, ao invés de ter uma janela, a tela inteira. Eu acho que fica até melhor. Então, peraí, deixa eu sair daqui de novo. Cadê vocês? Está aqui. Aqui.
Espera aí, só um pouquinho. Vou apresentar agora. Ele agora não está nem clicando, aparecendo aqui. Apresentar agora, tela cheia, não aparece o compartilhar. Agora tá indo. Será que eu vou ter que sair e entrar de novo? Acho que vai ter que ser. Eu acho que vai ter que ser, Patrícia. Tenta sair. Mas não está. Espera aí, só um pouquinho. Tá rodando e não para de rodar. Parar a apresentação, então. Uhum. Aqui. Apresentar agora. Põe tela inteira? Isso. Tela inteira. Só que não apareceu aquele quadradinho que ela falou. Apareceu agora. Aí. Vamos compartilhar. Eu quero compartilhar isso aqui. Foi, não? Não. Será que ela não desligou a câmera? Você está vendo minha apresentação? Você desligou aí sua do câmera, lado? Patrícia? Hã? Você desligou sua câmera? Compartilhar. Eu fechei minha câmera, peraí. Aí. Acho que agora vai. A câmera está, mas os slides. Acho que vai precisar. Será que vai precisar? Acho que vai precisar sair e entrar de novo. Tá, então vou sair. Intervalo, gente. Cadê as crianças dançando? Quem tem uma criança aí? O pai da criança não está aqui, não. Ah, não, José Fernando. Gente, cadê? Deve ter alguma mãe aí. Bora pôr a criança dançando. Miguel hoje não tá em casa. Ah, não, gente. Gente, eu tenho aqui, mas se eu colocar o meu para dançar, aí vai acabar a palestra. Ah, não. Vai ser sucesso. Professora, se ela não der conta, ela podia mandar por e-mail para você os slides, que aí você apresenta para ela, né? Vou falar aqui pra Inclusive, tem ela. alguns que fazem assim, uma pessoa vai apresentando, não sei porquê, né? Deve ser porque às vezes acha mais complicado. Enquanto ela vai falando, né? É verdade, eu vou falar aqui pra ela. Mas já aconteceu antes isso foi com a Andressa. Aí ela saiu, voltou, funcionou normalmente, mas eu vou falar pra ela.
Aí depois você manda os slides para nós. Tô brincando. Só se ela permitir, é claro. Tô brincando, mas tô falando sério. Isso aí. Ó, vamos colocar uma música de intervalo. Aí, desliguei o microfone. Tô aqui. Aí, apresentar, põe uma janela. Uma janela. Agora Isso. apareceu. Tá. Aí vem, eu clico na apresentação, aí eu ponho compartilhar. Isso. Foi? Foi! Isso. Foi. Aí agora eu ponho na setinha de apresentação. Tá inteira? Inteira. Maravilhosa. Isso. Então tá bom. Então tá. Então vamos, deixa eu concentrar aqui de novo. Até perder, né, a conexão visual com vocês, não deixa de ser também uma forma da gente poder vivenciar isso, de como que é não ter um outro perto da gente. Então, é exatamente isso que eu quero, né? Como que é que a gente lida com esse vazio, que é essa presença-ausência que se caracteriza, na verdade, um processo de luto. Então, você sente que a pessoa está aí, como vocês, eu sinto que vocês estão aí, mas eu não estou vendo a presença física de vocês. E isso causa um incômodo, um estranhamento, algo não familiar, porque, na verdade, a gente não é preparado para essas situações de afastamento das pessoas que são, na verdade, nós somos constituídos desde pequenos, enquanto seres humanos, a partir desse olhar do outro, né? Então, a partir do instante que eu não tenho esse outro como olhar, para me olhar e para me dar esse retorno, como que é que eu fico? E onde que eu ponho essa minha dor de não ter esse retorno, né? De não ter esse retorno físico de alguma forma. Então, sempre o que a gente ouve, né, muito do enlutado, é que ainda que eu tenha que a noite, né, que a noite venha cedo, né, ou que eu esteja de alguma forma me preparando para situações de morte, parece que nunca eu tenho um tempo suficiente. Na verdade, esse é um poema que fala justamente o contrário, né? Fala que mesmo que a noite venha cedo demais, nós temos anos e anos de tardes. Esse é um poema que foi citado por Irving Yalom, na verdade, num atendimento que ele estava fazendo para uma pessoa que perdeu o marido por um tumor cerebral. E ela ficou muito irritada, na verdade, quando ela trouxe a lembrança desse poema, porque ela traz o mesmo queixume que todas as pessoas que perdem trazem. Eu não tive o tempo suficiente. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse, naquele dia, aproveitado um pouco mais? Então, essa coisa da falta, né, do tempo necessário para poder ter uma despedida, né, para quem sabe vivenciar uma despedida, essa é a principal queixa do enlutado. E com certeza, com essas situações mais difíceis que as situações do Covid nos trazem, né, que todos os processos de luto, eles acabam sendo processos que não trazem junto com eles a condição de materialidade, né, a pessoa não pode, de certa forma, vivenciar materialmente a despedida daquele corpo, então a gente supõe que, de alguma forma, isso pode gerar mais na frente alguns lutos complicados, dependendo da estrutura e do apoio comunitário que cada um vai ter. Então, se eu tenho uma rede que, de certa forma, ela funciona, mesmo que de um jeito distante, é mais fácil eu conseguir atravessar esse processo de perda. Mas se eu não tenho necessariamente uma rede, vai ser mais difícil. E o que está acontecendo, na verdade, com essa questão do nosso isolamento social? Então, mesmo que eu tenha uma rede que possa ser significativa, ela está um pouco mais complicada de ser atingida. Porque, na verdade, quando você perde, a sua sensação, algumas vezes, é de recolhimento físico. E você quer, algumas vezes, ser abraçado, ser
acalentado por determinadas pessoas, né? E isso, de alguma forma, também não está sendo possível nesse período. Então, acredita-se, né? Isso é uma estatística que se fala, que quando se perde alguém, de 4 a 11 pessoas são afetadas. Os 4, a gente está ligando que seriam aquelas pessoas do caráter consanguíneo, aquelas pessoas próximas, né? E as 11 pessoas são as pessoas necessariamente da comunidade. Da mesma forma que a gente fala quando uma mãe está grávida, né? Que para um bebê, né? Para uma criança é necessário uma tribo, para um processo de luto era necessário que se tivesse mais redes sociais possíveis. E justamente é isso que nós não estamos tendo nesse período. A maior preocupação é que luto não se recupera, tá? E luto se integra. Mas o maior preocupante disso tudo é que a maior dificuldade do luto não é no início, é no depois. E o depois também ele está um pouco impossibilitado por conta das próprias situações de isolamento social e de quarentena de determinadas pessoas. Existe um fator, né? Eu coloquei essa foto porque quando deu 50 mil, eu postei no meu Instagram justamente isso. Existe um fator muito preocupante, que é, num dos processos de luto, faz parte do processo de luto, em algum momento, a gente buscar uma desidentificação com aquele que morreu. Isso faz parte do processo. Mas acontece que no Covid tem um outro fator, ninguém quer ter o carimbo do Covid, né? Da Covid ou do Covid, ninguém quer ter esse carimbo, porque isso significa eu me identificar com alguém que morreu por isso, eu poder imaginar que eu também possa morrer dessa forma. E a morte pelo coronavírus, ela é uma morte caracterizada como solitária e sufocante. Então, é uma morte que ninguém quer. É a morte mais angustiante que a gente ouve, inclusive dos pacientes em cuidados paliativos, né? O maior medo deles é da falta de ar, né? E da solidão. Então, de repente, essa situação toda do processo de isolamento social nos colocou em confronto com um dos sentimentos mais difíceis de lidar, que é o conseguir ficar só. Né? E quando a gente fala que são os diversos lutos dessa vida, porque a gente não está exclusivamente falando da morte por coronavírus, mas também daqueles que também perderam ou se suicidaram nesse período e que os familiares também não vão poder velar adequadamente, não vão poder vivenciar essa materialidade adequadamente, como também pequenas mortes diárias, né? Então, eu tenho atendido algumas pacientes gestantes que estão grávidas e que elas estão vivendo um processo de luto porque elas não podem sair para mostrar a barriga. É tão gostoso, principalmente aquela que está na segunda gestação, que está mais livre, porque ela acha que ela já sabe o percurso da coisa, quer dizer, ela poderia estar vivendo essa gestação de um jeito melhor, mostrando a barriga, nem as roupas que eu comprei eu estou podendo usar, por quê? Porque fica dentro de casa o tempo todo. Então, são pequenos lutos de rotinas, de sonhos, de possibilidades que também as pessoas estão vivendo, e que algumas estão muito sozinhas para buscar uma reinvenção. E muito atarefadas e muito sobrecarregadas. Então, hoje, a fala mais premente é excesso, né? Nós estamos com excesso de situações, um excesso de incompreensões, um excesso de pessoas mortas, um excesso de pessoas enlutadas e, obviamente, todos os profissionais da saúde mental que também estamos vivendo isso, quer dizer, nós somos aquele carro que está rodando, furou o pneu e a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Todos nós temos que lidar com adaptações, né? Então, por exemplo, eu sou psicanalista, a gente resiste muito a um atendimento virtual, né? Eu tive que me adaptar. Começaram a usar isso do que é a tela virtual, de colocar coisas para mim na frente da câmera, de balançar, né, determinadas coisas na frente da câmera, e transformar esse enquadre num lugar de brinquedo, mas eu tive que lidar com perdas, né? Quais são as perdas que eu tive na relação com essas crianças e que jeito que eu posso lidar de outras formas com elas? Isso tudo são lutos.
né? São lutos, são pequenos lutos, são pequenas perdas que, algumas vezes, dentro de um contexto de isolamento, tomam dimensões assustadoras, né? Um outro paciente que eu atendo, cliente que eu atendo, ele se separou exatamente nas vésperas do processo de fechamento e de entrada na situação de isolamento social. Então, qual que é o grande dificuldade dele? Ele tem filhas, né? Então, com quem que é que as filhas iam ficar? Porque elas não podem ficar transitando o tempo todo. Então, o que era uma separação, que estava com tudo adequado, com tudo organizado, com casas estruturadas, separadas, que é o que mais angustia a criança, é quando o pai não tem o pai sai de casa e não tem casa, mas esse pai tinha possibilidade de ter casa, quer dizer, ele tinha uma casa, um quarto para as crianças, a mãe tem a casa, o quarto para as crianças, chega uma situação de isolamento social. Como lidar com isso? Como fazer esse trânsito, né? E como, Patrícia, né? Ele me pergunta, o que poderia amenizar um pouco o meu sofrimento era eu poder sair, né? Eu não posso sair, né? Então, tanto de situações difíceis que vão envolvendo todo esse processo de isolamento e que, com certeza, também nos conduzem imediatamente, claro, às situações do luto. Mas por que é que está acontecendo, né, que aquilo que antes, né, quando a gente viu lá no carnaval, né, 114 mortos, a gente se assustava, ou 57 já era muito, hoje são 1.000 mortos, né, sei lá, por dia, e a gente não se assusta tanto? Né? Então, o que é isso? Né? Realmente porque a gente está com um nível muito grande de pessoas que estão enlutadas, e nós também, dentro desse processo de luto coletivo, e nós não podemos ver isso demais, senão a gente não consegue seguir. É bem aquela frase da Elizabeth Kubler-Ross, não sei se vocês já ouviram falar dela, que é a que fala dos estágios, né, dos estágios frente à morte, né, da aceitação, da negação, e que ela fala que, algumas vezes, lidar com algumas situações muito difíceis é como você olhar para o sol, né, o sol está lá, mas se você ficar olhando para o sol o tempo inteiro, você se cega. Então, uma má notícia é um pouco isso, né? Se você ficar olhando o tempo todo para a má notícia, você também se imobiliza, né? Mas qual que é o meio termo, né? O que a gente tem que achar dentro da gente para não negar totalmente e continuar seguindo a vida também negando que as pessoas estão morrendo, e para eu manter a minha sensibilidade no sentido de pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão morrendo, né? Então, nos apoiar, talvez, em rituais, que são os rituais que algumas vezes a mídia está fazendo, como aquele minuto de silêncio, que dá aquele silêncio na sala, depois de um jornal nacional, que talvez isso pese e nos faça lembrar que coisas estão acontecendo. Então, esse processo de falar do luto, de não banalizar isso que o tempo todo, né, está se mostrando, de repente, é tanta imagem, tantas covas mostradas à distância, por drones, por um tanto de coisa, que isso você vê na hora do almoço, do café da manhã, do jantar, e isso vai criando, de certa forma, uma banalização. Enquanto você pede o açúcar, o café, você está vendo aquilo, e parece que aquilo se torna algo natural. Qual que é a rebordosa disso no meu mundo psíquico? Né? Como que é que eu vou ficar psiquicamente com isso? Tá? Como que é que a gente lida com cenas como essa, né? E fica tudo normal, fica tudo bem, né? Quando eu vi essa cena a primeira vez, vocês acreditam que eu tive uma certa resistência para poder ver que isso são covas, entende? E aí eu fiquei pensando, gente, por que eu não consegui de imediato ver que são covas? E será que tem uma proteção minha para não ver um absurdo que é isso, né? E é assim que a gente também está sendo visto lá fora. Então, o que isso nos traz de espelhamento também, enquanto estrutura, enquanto pessoa, enquanto mundo social, enquanto representação social? É muito interessante, porque isso de imediato nos remete ao que mais nós tememos, e que Freud falava, que de certa forma o nosso inconsciente não consegue absorver a temática da morte, né? E eu trouxe esse quadro para vocês, que é do Peter Bruegel, e ele está falando o nome desse quadro é A Queda de Ícaro. Vocês conseguem ver o Ícaro aí?
eu não sei se a setinha marca, na verdade, esse quadro, ele poderia passar despercebido o tempo todo e a gente nem perceber que o Ícaro está ali. O Ícaro, na verdade, eu não sei se vocês conhecem a história de Ícaro, que ele queria voar e ele colou as asas com uma coisa tipo um melado, só que ele queria voar muito alto, ele se aproximou do sol e aí o sol derreteu as asas dele e ele caiu. Então, ele está aqui se afogando, é uma tragédia, é uma morte, né? E todo mundo está seguindo a vida, né? O cara está trabalhando, o trabalho tem que continuar, o navio está indo na direção completamente oposta dele, né? A pessoa que está pescando ali, ela está virada, continua pescando da mesma forma. O pastor de ovelha tem a ovelha dele quase caindo lá dentro da água e ele está olhando para outro lugar. Por que para nós é tão difícil, ao mesmo tempo que nós temos um olhar para a tragédia, por que é tão difícil para nós nos confrontarmos com a morte? Né? O que acontece? Né? Qual que é a nossa dificuldade? Então, isso é uma postagem da Gabriela Caselato, que ela trouxe essa frase da nora dessa pessoa aqui, que ela fez um TED, essa pessoa aqui, falando, ela é viúva, perdeu 2 filhos, perdeu o pai, quase que todos uma sequência direta. Aquela coisa que a gente fala, gente, é um absurdo uma pessoa vivenciar tantas tragédias, como é que ela dá conta, né, de tanta coisa? E uma das falas dela é justamente que ela não deixa a dor para trás, né, que ela segue com a dor, que ela leva a dor junto com ela, né? O luto é muito desconfortável, principalmente para os outros, e a Gabriela vai falar justamente isso. Na verdade, o que a gente não sabe é lidar com a dor. E como a gente não sabe lidar com a dor, né, a gente se afasta. Às vezes a gente julga, às vezes a gente medicaliza um processo que é um processo natural, que não precisaria ser, de certa forma, medicalizado, apesar do luto causar diversas alterações, inclusive físicas, como palpitações, falta de ar, afetar o sistema imunológico, sudorese, falta de apetite, um bocado de coisas. É importante que a gente contenha, de certa forma, a medicalização, e consiga transformar, de alguma forma, esses sintomas em expressão. Então, até um determinado tempo, se trabalhava muito exclusivamente com a expressão da dor do luto. Hoje se percebe que não é importante só a expressão, mas é importante que essa expressão tenha um significado, que ela possa construir, reconstruir uma narrativa. Eu preciso preencher os espaços daquilo que aconteceu. Por isso que foi tão dito e tão falado, por isso que era tão importante o movimento lá da praia de Copacabana, de se colocar as cruzes. É uma tentativa, e mais movimentos, pequenos movimentos, provavelmente vai acontecer, que é uma tentativa de historicizar a falta, de narrar a falta, de simbolizar uma falta num processo que não aconteceu. Porque, na verdade, quando você faz um velório, você espera que o mundo pare, que o mundo pare para a sua dor. Algumas vezes, algumas pessoas, o que mais incomoda é como que pode estar um dia tão lindo se eu acabei de perder uma pessoa que eu amo tanto. E aí, o ritual de velório faz com que, mesmo com esse dia lindo, tenha alguém que partilha comigo da minha dor. Eu lembro que eu já perdi meus pais, E eu lembro que no velório do meu pai, o meu analista foi. Eu achei aquilo tão surreal, mas foi de alguma forma tão integrador que a minha sessão seguinte, ela deu um salto lá na frente, entende? Porque eu falei, gente, é surreal, meu analista no enterro do meu pai, mas eu achei aquilo de uma necessidade para mim, era importante aquilo, para mim, que é uma outra coisa diferente, que eu acho que a gente tem que pontuar no luto. Então, por mais que eu vou mostrar aqui para vocês a forma como alguns autores, e eu foquei mais na última forma, na forma mais atual, que tenta se trabalhar as questões de luto, mas eu vou trazer
citar alguns autores, mas cada autor traz o seu olhar sobre aquilo. Então, uns falam de fases, outros propõem tarefas, né, para a elaboração do luto, até chegar em um outro, que é o que a gente hoje em dia mais trabalha, que é isso de lidar com o luto como um processo dual, que você vive a dor, mas você ao mesmo tempo faz um passo de recuperação, né? Então, é como se fosse um pêndulo, né? Você tem que ter esse movimento de sofrimento e de dor. Se você está muito estática só na dor, é preocupante. Então, é interessante que um dia você se sinta muito mal, que você chore muito, mas que no outro dia você consiga pensar em construções, você consiga mexer nas fotos, você consiga pensar em alguma coisa relacionada a você mesmo, né? Então, são processos, né, e que a gente vai estar vendo que vivenciar o luto é atravessar um deserto de uma forma singular, né? Cada um vai achar de alguma forma a sua forma de poder atravessar isso daí. Mas o que a gente tem que se trabalhar o tempo todo? A gente não pode domesticar o nosso espanto, entendeu? A gente não pode deixar que a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto escuta qualificada, ache que é normal, entende? Que entre com aquela fala solidária, mas não foi só o seu que morreu por Covid, foram um tanto de pessoas que morreram por Covid. Essa fala não ajuda, né? Porque aquele era o meu pai, né? Que é um pouco da perspectiva que várias, né? Várias plataformas têm usado, né? Os inumeráveis, que é de trazer as narrativas das pessoas que morreram para tentar dar singularidade para isso. Observem que não é consolar a pessoa que morreu. Não existe uma fala de consolo nos inumeráveis, mas é sim trazer a pessoa no momento de vida. É muito interessante que eu faço grupo pós-óbito, que nesse período agora ele está interrompido, porque a gente não está fazendo ele online, que eu faço grupo pós-óbito no Sebron. E lá no Sebron, eu não sou psicóloga de lá, eu só presto serviço especificamente para isso. E é uma coisa que a gente já observou, que a primeira coisa que a pessoa enlutada faz quando entra no grupo, que é o primeiro dia dela, ela nos apresenta o morto. A gente não pede isso, porque na verdade a gente pede que a pessoa se apresente, mas quem ela normalmente primeiro apresenta é o morto. Então, ela fala de que foi que ele morreu, quem que ele era, o que ele marcou, para depois ela conseguir falar dela. Então, essa singularidade de apresentação do morto, ela é muito importante. E se eu estou domesticada, no sentido de achar que o morto é qualquer um, né, ou que como isso aconteceu com outras pessoas também, isso tira a singularidade daquele momento e minha escuta fica já reduzida e diminuída, né? Então, de alguma forma, os rituais de luto, eles sustentam e chancelam a nossa necessidade de que mais alguém parou quando perdemos alguém significativo, que o mundo de mais alguém ruiu, alguém deixou de fazer algo para ir ao velório e ao enterro. Só que em tempos de pandemia, isso não acontece, né? Tudo isso aparentemente confirma que as tardes não foram suficientes e que realmente não vão ser, porque elas não foram, na verdade, devidamente pranteadas, né? A nossa maior preocupação é que, por não serem devidamente pranteadas, isso vai aparecer lá na frente, em algum momento, por uma coisinha mínima, entende? Aconteceu uma situação pequena no trabalho, e isso vem junto ou com uma raiva, ou com uma tristeza muito grande. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não pranteou a dor dela no lugar que era adequado, né? Aí eu trouxe essa poesia de Alden, que fala um pouco isso, né? Que pare os relógios, cale o telefone, jogue-se ao cão um osso e que não ladre mais. Que emudeça o piano e o tambor sancione a vinda do caixão e seu cortejo atrás. É hora de apagar as estrelas, elas são molestas, né? O brilho das estrelas são molestas. Guardar a lua, desmontar o sol brilhante, de despejar o mar, de jogar fora as florestas, pois nada mais há de certo doravante. Né? Então, esse silêncio necessário, ele é importante para um processo de luto. Tá? Eu vou mostrando para vocês, como eu amo literatura, vou mostrando para vocês alguns outros livros que mostram
como algumas pessoas lidaram com perdas. Eu acho que isso é importante para a gente enquanto profissional também, né? Então, essa é a Rosa Monteiro, uma escritora fantástica, né? E ela fala isso, né? Que a primeira coisa que te derruba no luto é a incapacidade de pensar nele e de admiti-lo. O cérebro não consegue entender que tem desaparecido para sempre. E que diabos é para sempre? É um conceito anti-humano, né? Por exemplo, né, uma das dificuldades, algumas vezes, com as situações do Covid, é que as coisas da pessoa, né, nos dias seguintes, os objetos pessoais da pessoa também não podem ser manuseados, né? E uma das formas, né, que seria possível de eu materializar um pouco a perda da pessoa, eu conseguir mexer nas coisas dela, né? E essas coisas delas têm que ficar um tempo também de quarentena até eu poder mexer. Então, isso dificulta mais ainda o meu processo de integração a essa perda, né? Eu lembro que, normalmente, quando eu perdi minha mãe, eu ia para casa dela, até metade do caminho, depois eu falava, nossa, ela morreu, né? Então, eu não tenho mais que ir para esse rumo aqui, né, que era da casa dela. Então, existe uma necessidade, na verdade, de você poder transitar e lidar com essa falta, que muitas das situações, pelo isolamento social, pela questão do estigma do próprio Covid, isso não está sendo possível de ser feito, né? Então, pode causar muito sofrimento. Tá? Então, existe, na verdade, uma perda do espaço social para ritualizar o luto, né? E, obviamente, que é tão interessante, né, a questão cultural, porque o luto, ele é diferente culturalmente, né? Então, por exemplo, na Itália, tá certo que era menor e que a maioria dos corpos são cremados e não enterrados, mas se entregava esses corpos para o coveiro, e para o agente funerário, de certa forma, e ele se responsabilizava por colocar a roupa em cima para tentar dar uma certa singularidade. Então, ele pedia as roupas da pessoa e colocava as roupas por cima do saco que estava lacrado, né, para dar para aquele morto uma certa singularidade, né. Então, a perda desse espaço social, ele é muito... como é que eu falo, disparador de possíveis situações complicadas no depois, tá? Então, a ausência ou restrição do luto no Covid-19, isso está acontecendo, né? Porque no caso das pessoas que realmente têm Covid-19, o caixão está lacrado, ou uma ausência, né? A pessoa pode estar, não existe uma pessoa ali da família presente, ou pode ter só uma pessoa presente, é tudo muito breve, né? E nas pessoas que não estão morrendo por Covid, também existe um limite de 10 pessoas, um máximo de 2 horas, e tem que ser no lugar arejado, né? Quais os riscos, né, dessa ausência ou restrição do luto, né? O isolamento, o estigma, né? Hoje mesmo a gente viu as pessoas estão com receio, inclusive pela própria agência de seguros de algumas pessoas, de colocarem que morreram por Covid-19 e colocam por insuficiência respiratória. Então, existe todo um contexto, né, de que carimbo é esse que vai ficar de abandono para as pessoas que estão morrendo de Covid, né, e como vai se lidar com isso no depois, porque isso é muito próximo à sensação e à situação de desamparo que é vivido por todos nós com muita angústia, porque, na verdade, é dessa demanda, né, é desse sentimento de desamparo que a gente se trabalha a vida inteira, e por isso que a gente demanda amor o tempo inteiro, porque a gente não quer reviver, de alguma forma, essa sensação de desamparo, que, de alguma forma, em algum momento, a gente vivencia ela no início de vida, né? Então, a gente quer, de algum jeito, lidar com isso, e, de repente, o Covid nos coloca muito com essa situação de desamparo e uma falta de concretização da perda, tá? E aí vem isso, né? Aonde vai a nossa dor? Né? Onde que eu coloco ela? Né? Esses lutos que não podem ser tocados, né? Que são intangíveis, né? Eles são sancionados, eles são validados, tá? É mais difícil, né? Vai aumentar o risco de negligência e de banalização do que foi perdido, né? Da pessoa enlutada.
justamente isso. Eu sei que ainda está valendo os 3 dias no trabalho para a pessoa que eu perdi, mas parece que, como não existe nem o marco do trabalho e todas as referências estão perdidas, fica tudo muito solto, e a tendência são aquelas pessoas que têm uma estrutura mais fragilizada, elas se desorganizarem mais facilmente, né, do sofrimento, do impacto da perda na vida do enlutado. Então, são situações muito difíceis. Eu faço parte do SOS Emocional, e recentemente eu atendi uma senhora de 74 anos, que tem um laço familiar fantástico. Na verdade, ela tem filhos que são presentes, filhos que vão visitá-la, filhos que deixam, fazem o supermercado para ela, deixam as coisas lá, ligam para ela todo dia, mas ela ligou para mim aos prantos, porque ela quer a família dela de volta, ela quer os filhos para almoçar, ela quer os netos para conviver, né? Então, que impacto que isso causa nessa pessoa? E é muito interessante, porque o medo dela quando tudo voltar ao normal, será que eles vão voltar a ter a mesma rotina comigo? É a mesma dúvida que o paciente oncológico tem quando cai o cabelo. Por mais que a gente fale para ele que o cabelo vai voltar a crescer, que tem, principalmente nos casos que é só quimioterapia, que o cabelo vai... quando você perde algo, existe sempre o receio de, será que vai voltar? E talvez, né, e o necessário é porque você quer que volte exatamente do mesmo jeito, né? Então, se o cabelo começa a crescer com um cachinho diferente, você fica chateado, porque não era isso que queria. Então, a gente tem que trabalhar com a pessoa, de novo, o quê? O movimento, a flexibilização, as coisas podem voltar, mas ela também vai ter que começar a descobrir, ainda que com 74 anos, o que tem de interessante na casa dela. Então, ela tem um jardim enorme, né? Então, nós falamos no telefone de todas as plantinhas que tinham no jardim. Eu tinha que conseguir achar naquele espaço da casa dela algo que fosse vital para ela também, para depois suportar o retorno de uma rotina que talvez não fosse tão igual, né? Que talvez não fosse tão igual. E se as pessoas se acostumarem a viver sem mim? Não é isso? Eu acho que esse é o grande medo de todo mundo, né? E se eu for esquecida? Né? Naquele livro A Culpa das Estrelas, que tem o filme, mas eu prefiro o livro, um dos personagens centrais lá, que é o namorado da menina, o maior receio dele era de ser esquecido, né? Então, quais os aspectos que podem ser negligenciados no não sancionamento? Quem, né? Quem de ambos os lados? Quem é a pessoa que está perdendo e quem é que morreu realmente? Essa história, ela vai ficar sufocada pela história do Covid ou a história da pessoa vai aparecer? Existe outra história que possa aparecer, né? O que é que está acontecendo? Como que eu faço uma narrativa se até 3 semanas atrás minha mãe estava bem, né? Subitamente aconteceu alguma coisa. Então, esses dias eu estava relendo O Medo Líquido, do Bauman, e é muito interessante como o mundo muda muito rápido, porque ele estava falando que, em um dos capítulos do livro, ele fala do quanto que não tinha acontecido o Covid ainda, e ele estava falando de o quanto que o nosso mundo hoje, ele era cheio de situações seguras, a gente achava que estava seguro de tudo, e as síndromes de pânico aconteciam aos montes, né? E aí eu pensando comigo, nossa, e ele foi descrevendo o tanto que o mundo estava seguro, e eu pensando, nossa, se ele tivesse vivo agora, o que será que ele escreveria sobre isso, né? Sobre o Covid, sobre isso que está acontecendo, porque na verdade todos os medos apareceram, né? E o que você se torna diante do medo? Eu acho que essa é a maior pergunta, né? Não é porque eu sou terapeuta, que eu faço análise, que eu não sei o quê, que eu já sei exatamente como é que eu lido, porque para mim também é novo. Então eu tenho que perguntar para mim todo dia o que eu me torno diante disso, né? O que isso me transforma, tá? Quando, por quanto tempo, né? A noção de tempo, ela fica completamente destroçada, né? Quando não existe, na verdade, um sancionamento do luto, né? E esse não franqueamento pode afetar o indivíduo, a família, a comunidade e o suporte formal.
né? E aí a gente está vendo 2 livros, né, que falam um pouco disso, o que a gente está falando aqui é do luto não reconhecido, que um dos autores é o Doca e outra é a Gabriela Caselato, que também falam muito dessas situações, do quanto que é importante para que você integre o luto à vida, que seja reconhecido esse acontecimento, que seja reconhecido que você está vivendo um processo de luto, né, que isso está acontecendo. Tá? E o quanto que o social é importante nesse momento, tá? Então, mas tem uma situação interessante, né? Se avaliarmos com cuidado a condição do enlutado, podemos nos deparar com aqueles que não necessitam de psicoterapia nos moldes tradicionais e que podem se beneficiar de intervenções de outra ordem, como um acompanhamento para que desenvolvam novas rotinas diárias, integrando habilidades e competências. Os bons hábitos devem ser estimulados como alimentação adequada, boas horas de sono e atividade física. O que a gente está querendo dizer com isso? Que, na verdade, pela literatura, mas aí a gente não está falando da literatura pós-Covid, tá? Mas pela literatura antiga, né, se acredita, né, e se acreditava que 75% das pessoas que passam por um processo de perda conseguem lidar com esse processo de perda de uma forma normal, de uma forma saudável. Por quê? Porque eles têm, na verdade, uma comunidade que os auxilia. Então, necessariamente, não é toda pessoa enlutada que vai precisar de terapia, né? Mas esses 25% seriam justamente aqueles que complicariam, aqueles que não têm uma rede social de apoio significativa, aqueles que já têm uma estrutura cindida, uma estrutura com uma dificuldade de estabelecimento de um apego seguro, né? Então, quer dizer, são pessoas que já teriam uma dificuldade para lidar com a angústia de separação. Só que, diante da situação toda do Covid, a gente não sabe necessariamente como é que vai ficar essa estatística, né? Então, pesquisas estão sendo feitas, tem profissionais que, à medida que vão dando as aulas, já fazem aquelas survey, né? Aquelas enquetezinhas que já vão perguntando para determinadas pessoas como que elas estão lidando com tudo aquilo, e que, de certa forma, vai nos dar um perfil para, a partir daí, a gente saber como é que a gente vai lidar, tá? Então, o luto é um processo. Os estudos sobre luto, eles se destacaram mais depois da Segunda Guerra Mundial, aumentaram, obviamente, com o atendimento às viúvas, né, daquela época. É entendido como um processo de transição após uma mudança muito significativa, um processo contínuo de construção de significado. Isso que é o diferencial das pesquisas de hoje, né? Então, não basta só você conseguir vamos dizer, elaborar uma situação de luto. É importante que essa elaboração tenha para você algum tipo de significado. Então, isso exige, de certa forma, um entrelaçamento com o outro da comunidade que está perto de você, e que isso faça um sentido para você, inclusive a própria perda da pessoa, né? As partes mais difíceis do luto dificilmente estão no começo, porque no começo, seja em situações em que você está passando por um processo súbito ou não, existe em algum momento uma sensação de alívio um pouco pelo desgaste, né, do cuidado, das burocracias e de todas as coisas. Depois, no decorrer da vida, é que você vai lidar com as situações de falta realmente, e aí é que você vai ver quais são os instrumentais que você realmente tem, tanto instrumentais da comunidade ou não. Tem um texto do Rubem Alves lindo, que ele fala justamente, depois eu posso enviar para vocês, que ele fala justamente dessa coisa da gente tentar consolar a pessoa enlutada, e que algumas vezes não é isso, que o enlutado mais quer é ser ouvido. Não precisa falar nada. Na verdade, a gente fica receoso, ai meu Deus, o que eu vou falar? Normalmente o enlutado não quer que fale nada. Ele quer ser ouvido. Ele quer que fique com ele lá do lado. Existe uma passagem, apesar de eu não ser religiosa, mas em muitos dos livros de luto citam, que é o momento do Jó, né? Que Jó perde todas as coisas e os amigos chegam e ficam sentados com ele 3 dias sem falar absolutamente nada. Né? Então, esse estar ao lado que é significativo para a pessoa enlutada.
né? E o que é legal dessa definição que está aqui é que é um processo de transição após uma mudança muito significativa. Quando a gente fala mudança muito significativa, não é só morte, né? Então, uma pessoa que trabalha muito tempo num determinado lugar, eu por exemplo, trabalhei 27 anos na Araújo Jorge, eu saí de lá, eu vivi um luto. Eu me senti fragmentada em algumas coisas. E olha que a minha estrutura não é uma estrutura frágil, minha estrutura interna, né? Então, quer dizer, quando a Grazi cita a questão do livro, o livro foi uma forma de eu buscar uma integração do meu processo de luto. Né? Então, uma pessoa que perde um serviço por muito tempo, por isso que algumas pessoas se suicidam, porque ali está a identidade delas, vamos pensar, a pessoa que está muito colada no lugar como uma identidade, é complicado, né? Porque ela perdeu aquilo, ela perdeu completamente a identidade dela no mundo, que não era necessariamente o meu caso, mas que eu vivi um grande luto, né? Não é uma doença, né, apesar de alterar o sistema nervoso imunológico, em termos neurofisiológicos, o enlutado está totalmente alterado, e não é uma doença por causa de quê? Porque um luto, ele não acontece como um processo natural, ele não tem um começo, um meio, um fim. Existem teóricos, por exemplo, Freud fala do fim de um luto, né? Porque o Freud fala que quando você perde alguém, você está com energia catexada, direcionada para aquele objeto. Então, à medida que aquela pessoa some, você tem que conseguir direcionar, tirar essa energia dali e direcionar essa energia para uma outra coisa. Quando isso acontece, você finaliza um processo de luto, né? Para Freud é isso. Né? Para outros autores, como Parkes, como o Worden fala de tarefas do luto, ele vai completamente contrário, de alguma forma, a Elizabeth Kubler-Ross, porque Elizabeth Kubler-Ross, a última fase do processo de luto é a aceitação. Então, a pessoa passa por várias fases, barganha, depressão, até chegar à aceitação. O Worden, ele já faz um movimento totalmente contrário. Ele fala que o mais importante é que a pessoa, no primeiro momento, aceite. Então, vocês vejam que as pessoas vão elaborando melhor as diversas teorias, porque são diversas singularidades. Né? E é legal a gente ler todos eles, porque, de repente, a gente tem instrumentais justamente para atender essas diversas singularidades. Né? Então, o luto ele é intrínseco ao processo de vida, tem variáveis socioculturais, mas não tem uma história natural, que é por isso que ele não é caracterizado necessariamente como uma doença, tá? Cada sujeito vai viver um luto radicalmente à sua própria maneira, né? O que marca o processo de luto é construir o significado para a perda e não medicalizar o que é natural, tá? E aí eu vou falar para vocês do modelo que é considerado hoje o mais adequado para a gente pensar quando a gente está trabalhando alguém em luto. Então, aí ele está desenhado em cima de uma balança, e numa balança estável, né? Porque, na verdade, esse modelo do processo dual, ele nunca vai estar com essa estabilidade. Então, a pessoa vai estar sempre lidando com dois movimentos com o enlutado, né? O enlutado com ele mesmo e o terapeuta com a pessoa enlutada, né? Então, ele vai estar orientado para a perda, eu vou estar orientado para a perda daquela pessoa, eu vou estar tentando trabalhar, fazer os trabalhos de luto, que é justamente ela ter consciência do que ela perdeu, ela conseguir falar dessa perda para mim. Ele vai estar marcado pelos pensamentos intrusivos, né? Então, eu estou em determinado lugar e vem de novo essa sensação de pesar, vem de novo a imagem daquela pessoa, como ela morreu, como ela foi, vem sempre aquela imagem o tempo todo que me impede de abrir outras janelas na minha vida, né? A recolocação, a evitação de mudanças e de adaptação e os vínculos rompidos. Então, essas seriam as tarefas de luto necessárias de serem trabalhadas, orientadas para a perda. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho que estar pensando naquilo que está orientado para o ajustamento da vida. Né? Até que tanto que essa pessoa está negando, que ela está evitando o pesar, porque quanto mais ela evita o pesar, mais ela não chora, ela não pranteia aquilo, mais somatizações e mais situações complicadas ela vai jogar para o próprio corpo, né? É importante em alguns momentos que ela consiga
aceitar que ela tem direito a ter uma trégua, né? A se distrair de determinadas coisas. Eu lembro que quando eu trabalhava com pais enlutados eu fiz de 1987 até 2010 um grupo com pais enlutados por crianças da pediatria. Então, pais que perderam filhos por câncer, né? E uma das coisas que mais incomodava alguns, né, mas que era um processo de restauração e de ajustamento para a vida, quando, por exemplo, a mãe me contava assim, nossa, eu consegui pintar a casa, e ela não sabia se ela ficava feliz porque ela estava conseguindo seguir a vida, então esse sentimento ambivalente, né, eu estou conseguindo ir para frente, eu estou conseguindo rir, estou conseguindo fazer outras coisas, mas eu perdi meu filho. Né? Então, isso de poder validar para ela, mas você pode isso, né? Não é porque você perdeu o seu filho, né? Ou que você se case novamente com alguém, com uma outra pessoa, que você está deixando de amar aquela pessoa que você perdeu anteriormente, né? Nesse TED dessa pessoa que eu mostrei do início para vocês, ela fala muito, muito isso, né? Ela fala que todas as pessoas falam para a viúva, deixa isso para trás, deixa isso para lá, mas as pessoas que a gente ama, a gente não quer deixar para trás, a gente quer carregar elas com a gente, só que elas vão sendo carregadas de uma forma mais leve, né? De uma forma mais integrada à vida, eu vou conversando com ela também, até engraçado lá na hora do TED, porque ela se casou de novo, então ela fala que ela fala isso para o marido dela atual, eu converso com ele, eu mostro algumas coisas para o meu marido que morreu, né, mas ele não, mas eu te amo também, então é muito interessante isso, eu não preciso, na verdade, de se vincular totalmente à narrativa anterior que eu tenho com a pessoa, né, eu posso fazer uma nova narrativa integrando essa pessoa à minha vida, tá? Foco nas mudanças de vida, novos papéis, identidades e adaptações. Então, a ideia, na verdade, é que sempre essa balança esteja em movimento. Tá certo? Então, uma coisa vai sumindo por um tempo, volta outro assunto, né? E esse é o conceito do modelo do processo dual do luto, do Strobe e do Schultz, e que o Niemeyer, né? Que é um dos contemporâneos do luto, um autor super gostoso de ler, tem alguns textos, alguns artigos dele já na internet, muito gostosos de ler, que ele trabalha com narrativas do luto. O quanto que é importante a gente ajudar a pessoa a voltar a tecer, né? E eu estou usando a palavra tecer, porque a atividade manual, no momento que a pessoa está conversando sobre aquilo que perdeu, ela é muito significativa nos trabalhos de luto. Então, se a pessoa consegue tecer alguma coisa, construir alguma coisa manualmente, isso acaba funcionando também como um processo de ritualização e que ajuda a pessoa a seguir adiante. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, né? Grazi. Pode continuar, Patrícia. Só tem uma pergunta. Você quer que eu responda? Como é que você quer? Vamos deixar para o final, que aí já responde tudo. Tá bom. Pode ser, pode ser. Esse instrumento aqui, para quem não conhece, quem faz música conhece, é um metrônomo, né? Na verdade, ele marca, né, o tempo, as pausas, os silêncios, inclusive. Eu fiz piano muito tempo, então é isso. Mas esse é o movimento de pêndulo, é o movimento do processo dual. Tá? Ele vai o tempo todo estar identificando os dois tipos de fatores estressores, orientados para perda e para restauração. Então, a pessoa vai sempre estar fazendo esse movimento. Até que tem dias que parece que a restauração está mais forte, entende? E é interessante porque o metrônomo, ele tem alguns momentos que ele pesa mais para um lado e pesa mais para um outro, que é justamente isso que é um processo de luto. Né, que quebra todos aqueles conceitos de fase, que a fase parece uma coisa mais estática. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é como que eu posso integrar isso à minha vida. Né? Teve uma pessoa que eu atendi que foi muito interessante e que a quarentena fez algumas pessoas pensarem em algumas coisas. Então, ela já tinha perdido o pai anterior ao processo de quarentena. Mas na quarentena, no isolamento social, ela sentiu mais
presente a falta do pai. Então, o que ela fez? Ela ligou para todos os irmãos e falou da possibilidade deles fazerem um almoço junto, né? Deles poderem se reunir de quando fosse possível para fazer um almoço junto. Enquanto isso não acontecia, eles fizeram aquela reunião de Zoom, né, que foi a escolha dos pratos. E as comidas eram todas as comidas preferidas do pai. Então, cada um foi lembrando o que ele gostava de comer. Então, eles foram fazendo o menu. Esse é um momento de restauração. Então, sempre o momento de restauração, ele corresponde, normalmente, a um movimento de integração, tá? E ao considerar a existência de um processo dinâmico e regulador do enfrentamento, pela oscilação por meio do qual o enlutado pode, às vezes, se confrontar e, às vezes, evitar as diferentes tarefas do luto, este modelo propõe que o enfrentamento adaptativo é composto de confrontação e evitação da perda, a par com necessidades de restauração, né? Então, é sempre esse movimento balanceado, tá? Quais os fatores que influenciam no processo do luto, né? Os fatores de risco, né? Obviamente, a vulnerabilidade pessoal, e vão haver teorias diferentes de estudo de luto, né? Então, por exemplo, tem teóricos que vão ser mais descritivos, e dentre eles está a Elizabeth Kubler-Ross, o Worden, o Parkes. O que são essas coisas de descritivos? São pessoas que eles são mais voltados para o comportamento, eles vão quase que determinar tarefas para que a pessoa possa lidar melhor com o processo de luto. E existem outros autores que são mais explicativos. Eles vão investigar por que determinadas estruturas se fragilizam mais diante de uma perda e por que outras não. Então, eles vão, na verdade, investigar mais as estruturas, tá? Na verdade, eu acho que para a gente trabalhar bem, a gente tem que casar os dois, né? Porque a gente tem que entender algumas vezes que a dor, né, da pessoa, ela está... principalmente mães que perdem os filhos, a sensação do luto é como se tivesse, sabe quando a gente rala, cai de moto e rala, né? E que fica muito sensível. Não dá para você trabalhar questões de estrutura com tanta sensibilidade. É importante que você ajude a cobrir isso, né? E para cobrir isso, é importante algumas vezes que você ensine a pessoa o que é que ela pode fazer à noite para dormir melhor, tomar um chá, sabe? Coisas que ela não pensa, que ela não consegue pensar de cuidado para ela, porque está ardendo demais, né? Eu acho bom isso, porque quando a gente é pequena que rala o joelho, parece que nada, né, acalma a gente, né? E vem a mãe, faz uma coisinha, faz um carinho, parece que aquilo ali melhora, né? Então, é mais ou menos isso. As circunstâncias da morte, se são súbitas, se é uma morte súbita, se é uma morte violenta, se é uma morte traumática, estigmatizante, se é obscura, obviamente, isso é um fator de risco. A relação com o falecido, quanto mais ambígua, conflituosa, cheia de culpa e raiva, obviamente, tem coisas a se resolver, isso também dificulta o processo de luto, e quando o suporte social é insuficiente ou ausente, né? Daí a importância, eu acho que o maior aprendizado que a gente vai ter com essa situação, que eu espero, essa é a minha aposta, de Covid-19, é que não dá mais para eu pensar só em mim, eu não consigo pensar mais só nas crianças que conseguem chegar ao meu consultório, e aquelas crianças que não conseguem chegar ao meu consultório, Então, eu acho que é isso, essa coisa sistêmica, de alguma forma, que é o que toda essa pandemia nos trouxe de uma forma muito intensa, e a minha aposta é que isso modifique, de alguma forma, estruturalmente, algumas pessoas também, Quais são os fatores de proteção no processo de luto? Aquelas pessoas que têm um estilo de apego seguro, quer dizer, aquelas pessoas que já, desde lá no início da vida, elas lidaram com situações de separação de um jeito melhor. Por quê? Porque elas tinham figuras de apoio, de apego que eram seguras, que eram constantes, Um exemplo disso, é uma criança brincando no parque, é aquela mãe que ela não está em cima da criança, mas a criança sabe onde ela está. Então, ela sabe onde pode voltar. Isso cria um retorno de que eu tenho figuras internas que são permanentes. E mesmo que elas não estejam lá, elas estão dentro de mim.
né? Então, esse apego seguro, existem pessoas que têm esse apego seguro mais fortalecido, mas existem pessoas que não têm. Então, existem pessoas com um apego evitativo, ambivalente, tudo que é construído a partir da relação com o outro cuidador, né? Outra, aquelas pessoas que têm uma comunicação mais aberta e efetiva no adoecimento, no processo de despedida, isso ajuda no processo de luto, os rituais de despedida, o suporte social eficiente e, obviamente, a espiritualidade, né? Por isso é que está se batalhando tanto no sentido de se usar a tecnologia no sentido de fazer despedidas às pessoas, né? Porque isso vai facilitar no depois. Então, a gente não sabe que mundo que é esse que vai ficar, né? Porque mais de 50 mil pessoas morreram. E estão morrendo mais, né? Hoje em São Paulo morreram mais um tanto, não é isso? Então, o que isso vai virar? Que retorno que isso vai trazer, né? Se a gente pensa no inconsciente que permeia tudo, se a gente pensa sistemicamente, né, que o pensamento sistêmico é o pensamento que eu acho que mais nos responsabiliza, né, porque se eu faço parte de um sistema, eu também sou responsável por tudo que acontece nele, então, inevitavelmente, isso também vai voltar para mim, né, de algum jeito, tá? E esse livro eu aconselho vocês lerem, é um livro lindo do Yalom, que chama Criaturas de um Dia, e ele relata um caso de uma paciente dele, oncológica, que o procura no consultório, é uma senhora, e pergunta, e fala para ele que ele gostaria que ele o acompanhasse até ela morrer. Ela não tinha muita família, mas muitas relações familiares, mas que ela tinha escolhido ele como terapeuta, e que ela queria que ele fosse o terapeuta que ficasse com ela até ela morrer. E ele se sentiu muito lisonjeado, porque nunca ninguém tinha pedido, na verdade, isso para ele, né? E ela em um processo oncológico complicado, né? E aí ele ficou muito angustiado de início, mas depois ele foi chegando à conclusão que a coisa mais valiosa que ele tinha a oferecer é a presença. E aí ele pensou, né? Apenas esteja com ela. Pare de tentar pensar em algo sábio e inteligente para dizer. Desista de procurar alguma interpretação explosiva que fará toda a diferença. Sua função é oferecer a ela sua plena presença. Confie que ela achará as coisas de que precisa na sessão, né? E aqui eu vou trazer para vocês a importância do engajamento, né? O que é o engajamento? Então, é não parar de estudar, entender que se eu sou um profissional de saúde mental, eu tenho que cuidar de mim, né? Entender que eu tenho que conseguir, eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? E que eu tenho que acreditar que eu tive alguém que me sustentou também para eu poder sustentar um outro, né? Então, essa foto aqui deu com minha filha na rede, e esse olharzinho dela me cativa de uma forma muito intensa, né? Porque justamente aí, né? Que se forma o sujeito, né? Que se forma em um sujeito, se forma a partir dessa sensação de responsabilidade, né? De que eu tenho um outro que está ali que pode me sustentar de alguma forma, tá? Essa é a fala dela, da paciente pro Irving, né? Ela queria que você ficasse comigo e se dispusesse a se expor às coisas letais que irradiavam de mim. Era a sua tarefa. Ela explicando, porque eles fizeram um contrato de que ela escreveria também algumas cartas para ele, e ela escreveu isso. O que eu trouxe aqui para vocês? A gente está falando de diversas formas de luto. O Covid mexeu com a gente em uma coisa fundamental do ser humano, que é a conexão. Então, quando eu vi essa foto aqui, eu sei que um bebê, ele vem preparado, o sistema perceptivo dele vem preparado, principalmente nos primeiros anos de vida, o ser humano, nisso, ele é tão perfeito, né, para ele viver mais para as próprias sensações dele, né, e paulatinamente ele ir deixando esse mundo interno entrar, né, mas eu fico pensando como que fica, né, porque um bebê não se forma sozinho, como que fica para uma mãe se relacionar com um bebê com tanto aparato, né, então, de alguma forma, essa situação toda de pandemia mexeu com nossa conexão, né? Com essa nossa questão do diálogo, com o ciclo da ação, reação e ação, que ele é sequencial, e com aquilo que transforma signos sem significados em signos com significados, né? Então, aquela mãe
né, que tem um Covid, que é afastada por 14 dias do seu bebê, né, a gente sabe que o que acalma uma mãe, o que faz uma mãe melhorar no pós-parto, também é a presença física do corpo físico do bebê sobre ela. E essa mãe, isso é retirado também dela. Óbvio que depois volta, mas é retirado. Aí você vai falar, Patrícia, mas isso já acontecia em outras situações, quando mães tinham situações de risco e que iam para a UTI, sim, mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que uma mãe que tem um Covid, que ela vai ter um contato com esse bebê, ela vai ficar de alguma forma sempre ameaçada do que é que ela pode passar para ele, mesmo ela estando curada. Então, existe algo na conexão que também a gente não sabe o que vai virar. Mas o que é melhor disso tudo é que já tem zilhões de artigos, né, de médicos da medicina fetal preocupados com isso, preocupados com a conexão. Como que vai ficar a conexão humana após Covid? Até a sexualidade da gente vai mudar, de alguma forma, né? Que isso é outra coisa para a gente conversar. Com relação ao luto, a gente não pode perder de vista que a intervenção com pessoas enlutadas, então, atinge os 3 níveis de prevenção, né, que na intervenção primária, o objetivo é trabalhar com todos os enlutados, né, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz no SOS emocional, quando a gente libera linha, quando está se abrindo não sei quantas linhas online para todo mundo. A partir daí, você vai poder ver e trabalhar a atenção secundária, que se dirige especificamente aos enlutados em risco, quer dizer, aquelas pessoas que não estão conseguindo, de alguma forma, seguir adiante com os processos simbólicos ou reais de perda, e a prevenção terciária, que vai trabalhar exclusivamente com os enlutados que apresentam reações de luto complicado. Então, a gente não pode esquecer isso, que são intervenções diferentes. E a gente não pode esquecer que existem reações físicas e emocionais comuns vivenciadas como expressão do luto. Então, eu não vou, já falei um tanto delas, mas é para que a gente não fique medicalizando as pessoas e sugerindo que as pessoas tomem remédios necessariamente. Então, é comum um enlutado esquecer a chave dentro da geladeira, perder a memória, ficar um pouco desmemoriado, ter agitação psicomotora, é comum cefaleia, né? E todos esses sintomas emocionais que vêm juntos também, que a gente tem que pensar nisso também, tá? Que potencializa os riscos de ser um luto traumático, a rapidez, que esse processo é vivenciado, a incerteza, a solidão, a surpresa, a impotência, o transbordamento e a incompreensão. Tudo isso está presente hoje nos lutos por Covid. Tá? O transbordamento acontece de todas as formas possíveis, né? Até com os excessos de imagens, né? Que a gente vivencia. Então, uma coisa é você lidar com o corpo com uma certa privacidade, outra coisa é você lidar com um corpo que está um pouco objetificado, assim, ele vira muito um objeto, né, e um objeto de risco, né, que as pessoas querem mais rapidamente cobri-lo, né, então é muito complicado, tá? Então, o autocuidado da pessoa que trabalha com luto, ele é crucial para a gente também poder sobreviver ao tratamento, então é importante que a gente tenha, e aí eu acho que para situações do mundo que está vindo, do mundo que já está, e para o mundo que a gente não sabe como é que vai ser, né, para o mundo que a gente vai ter que construir junto, eu acho que o profissional de saúde mental tem que se trabalhar do ponto de vista de terapia. Eu acho um absurdo um estudante de psicologia terminar o curso sem fazer terapia, principalmente porque hoje a gente acha terapia dos mais diversos preços, né? E eu acredito que existam pessoas boas que fazem valores sociais também, né? Então, eu acredito que um bom profissional de saúde, para a carga que vai vir futuramente, que eu acredito que vai vir, ele tem que se trabalhar, sim. Não é só se trabalhar fazendo uma coisa que gosta, no caso de quem mora perto da praia, indo ver o mar ou indo navegar, não. Eu acho que tem que se submeter a um processo de autoconhecimento, porque isso é importante para poder acolher melhor, independente que seja luto ou não, e eu acho que o bicho vai pegar, entendeu? Então, precisa trabalhar o autoconhecimento, admitir seus lutos, admitir suas vulnerabilidades, tentar achar, obviamente, estratégias de manejo de estresse que não sejam só o álcool,
né? Que não seja só o bom vinho, que é gostosíssimo de tomar, mas que é pelo limite que a gente está vivendo, daqui para ali, para você transformar isso num hábito de dia a dia, é facílimo, né? Contar com o apoio dos pares, e aí os pares que eu estou querendo falar, é importantíssimo o processo de supervisão, e se você não consegue pagar a terapia e supervisão, que você consiga ter um nível de comunicação com um colega seu de trabalho, que você possa discutir casos, que você possa discutir algumas coisas, né? Que essa competição que a gente tem no mundo atual diminui, que a gente possa ter mais uma comunicação entre pares, tá? Isso aqui é uma frase do Marco Aurélio, o imperador mesmo, e que ele escreveu sobre as meditações, né? Então, ele fala que somos todos criaturas de um dia, tanto os que lembram, quanto os que são lembrados. Tudo é efêmero, tanto a lembrança, quanto o objeto da lembrança. Em breve, você terá esquecido o mundo, e o mundo terá esquecido. Nunca esqueça que logo você não será ninguém, nem estará em lugar algum, né? E para finalizar, olha quem eu achei, no São João, com um batonzão, e que, obviamente, o meu maior prazer é me ver continuando cada vez mais nas estagiárias que passaram por mim. Isso também é um processo de elaboração de luto, isso também é um processo de continuidade, né? E, obviamente, que agora é presentificar as relações, mas o batom continua. Esses são os meus contatos e eu espero que eu tenha sido razoavelmente clara. Como que eu saio daqui? Interromper compartilhamento. Tem alguém aí? Voltei. Bom. Porque eu estava totalmente sozinha do lado de lá. Coisa ruim, né? Pronto, estou aqui disponível. Querem perguntar, querem dividir, querem partilhar? Vamos fazer uma roda achatada. Uai, Andriele, você está aqui também? Tudo bem? E aí? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, como sempre. Quem é, como sempre? Pode, deve. Eu não estou te vendo, mas tudo bem, pode fazer. É assim mesmo. Patrícia, muito obrigada. Como diz nossa professora Graziele, muito obrigada, né? Por essa partilha. Foi maravilhosa. Eu confesso que, como pessoa, eu tenho um tabu bem grande com essa palavra, né? Luto. E pelas vivências, né? Que a gente já passou, é um tanto quanto complicado. Mas eu gostaria de saber, assim, qual que é essa relação do ser humano com a perda, né? A relação da perda com a eternidade, já que é sabido que a existência da morte, essa morte, ela existe desde que a gente compreende a vida, né? Porque nós não aceitamos. Por que a gente não aceita por enquanto? E a gente insiste no para sempre, sabendo que todos nós somos finitos e ele sempre acaba. Então, é um conflito racional e emocional que causa essa dor imensa, né? Sim, mas a gente é um ser de conflito, né? De repente, é isso também que nos move, né? Essa não aceitação. Agora, eu concordo com você que a integração, ela é tão tranquilizadora, né? Ela é tão ancoradora quando você consegue integrar morte e vida de alguma forma, né? É tão mais fácil para você lidar com um tanto de coisas. Eu acho que é um trabalho eu vou usar um termo aqui, quase que de psicoeducação, né? A gente tem que falar sobre isso desde sempre com nossas crianças também. E não falar necessariamente, eu não tenho nada contra a religião, eu posso me dizer até espiritualista, mas não necessariamente só do ponto de vista espiritual, mas deixar que ela faça as construções, que ela faça os questionamentos, porque eu acho que no final das contas, cada um de nós tem uma construção separada, entendeu? Tem
eu lembro que quando meus pais morreram, um dos sintomas, minha filha tinha 5 anos, um dos sintomas que ela teve, porque eles morreram num intervalo muito próximo, com 3 meses de diferença só, então, um dos sintomas que minha filha teve foi se agarrar ela não largava um caderninho dela, que ela morria de medo desse caderninho sumir. Mas foi muito interessante que ela, com 5 anos, eu tive uma crise de choro na hora que eu voltei não foi nem quando eu voltei do velório, foi no dia seguinte, depois do banho, e eu sentei na cama e ela virava para mim e falava assim, chora não, mamãe, você sabe onde que eles estão, porque ela tinha ido no cemitério, né? Ela falava assim, o pior é quando some. O pior é sumir, e fazia sentido aquilo que ela estava falando. Não passava por uma religiosidade, não passava necessariamente por uma estrelinha no céu, mas passava por uma construção narrativa que fazia sentido. Realmente, é muito mais difícil você lidar com algo que some, com algo que você não tem como prantear, que você não tem como contar a história e recontar a história, entendeu? Você não sabe como que você preenche aquela falta, né? Então, realmente, é muito mais difícil. Ontem, a gente fez uma live com uma comunicadora social, uma professora de publicidade, e ela trouxe aquele texto de Freud que fala sobre o sentimento oceânico. E o cara que no texto de Freud fala sobre o sentimento oceânico, até pensei que você fosse falar disso, ele associa esse sentimento oceânico à eternidade. E que as pessoas que não vivenciam isso, de alguma forma, só que ele associa à eternidade e depois ele faz um gancho com a religião, no próprio texto. E Freud rebate isso, né? Ele fala que, na verdade, esse sentimento oceânico é esse sentimento que a gente tem de indiferenciação, na verdade, quando a gente é pequenininho, que a gente é invadido por todas as sensações do mundo, até o momento em que a gente vai conseguindo diferenciar nesse mundo um outro, transformando esse outro num objeto, e esse outro vai dizendo para a gente o que é o mundo. Mas Freud fala que fica um resíduo, que é esse vínculo que a gente tem com o universo. Eu achei isso tão lindo. Nossa, entendeu? Eu achei lindo, porque eu acredito que a gente tenha um vínculo com o universo. Entende? Mas isso sou eu falando, né? Não é nenhum teórico, né? Então, essa é a minha construção, né? E eu acho que conversas como essa vão nos ajudando a acreditar nesse vínculo e a não sofrer tanto necessariamente com isso e construir novas narrativas, né? Patrícia, nós temos algumas perguntas aqui no chat. O Tiago, ele teve que sair, mas ele deixou a pergunta. Como a gente vai disponibilizar, né? Acho que você pode responder. Ele pergunta, diante desses aspectos apresentados, como a senhora avalia a nova sociedade pós-pandemia a respeito do processo de luto? Pois não sei. Esse é a incógnita, né? Eu aposto no sentimento oceânico. Dá para entender que eu acabei de falar? Eu aposto que essa é a minha aposta, né? Então, eu aposto pela minha mudança. E se eu acredito que se eu mudo, é aquilo, né? Se uma borboleta bate a asa lá do outro lado do mundo, esse bater de asas faz efeito dominó em alguém. Então, se eu acredito que não dá mais para eu atender alguém sem pensar no outro contexto por exemplo, eu adoro criança, assim, é quem eu mais atendo com muito prazer, né? Então, eu não consigo mais atender uma criança sem pensar na outra criança que não está recebendo necessariamente um atendimento. Então, eu me movimento para fazer construções para ampliar a minha rede de atendimento. Essa é uma aposta. Essa é uma aposta. Tá? A outra aposta que eu acho que foi o primeiro movimento inicial que diversos profissionais de saúde fizeram, né? Para o pessoal da linha de frente, quer dizer, nos ofertarmos para poder termos trocas para poder melhorar. A minha aposta é que isso continue de alguma forma, que esse movimento solidário, de alguma forma, persista, né? Porque aí nós vamos ter o que é fundamental? Rede. E se a gente tem rede, o luto pode ser melhor trabalhado, percebe? Se não houver rede, aí sim nós podemos ter
quadros complicados, não é isso? Quadros psiquiátricos complicados, muita medicalização, né? Porque as pessoas não vão suportar essa dissociação, né? Esse esfacelamento, então a tendência pode ser querer medicalizar, mas eu sou esperançosa porque eu li muito artigo da parte mais psicossocial de fora nesse período da pandemia. E eu nunca vi tanto falarem de amor. Entende? Amor em artigo científico. Então, eu já achei isso uma mudança. Entende? Se a ciência, né, está cada vez mais inserindo o amor nas discussões dela, a conexão, como que a falta de conexão interfere no cérebro, como que vai ser a sexualidade daqui para frente, né? O homem é o único ser que transa de frente, que precisa da face para fazer, de estar de frente, né? Para fazer o enamoramento, né? E, de repente, com todas essas situações, você vai pedir exame para todo mundo que teve ou que não teve Covid, entende? A sexualidade, a intimidade vai mudar também, né? Então, são um tanto de coisas para se pensar, né? E que eu fico, sem ser uma poliana, eu fico com a coisa integradora, né? Eu acredito que parte da gente é um processo de integração. Né, de nós, inclusive, da saúde mental. Mas a gente entendendo que a gente também precisa se trabalhar. Né? Eu preciso continuar a minha análise, quando eu estou falando trabalhar, nesse caso, nesse momento específico, porque sempre eu falava trabalhar, e eu falava para as pessoas, olha, se você não conseguir fazer terapia, faz alguma coisa que você gosta, vai dançar. Mas eu acho que nesse momento do mundo é importante que a gente se trabalhe terapeuticamente, é importante que a gente fale, é importante que eu busque uma terapia pessoal. Eu não acho que só a religião, só ir para a igreja vai ajudar, acho que ajuda também, mas eu acredito num processo, que seja de qual abordagem for, mas um processo terapêutico tem que acontecer. Para mim, para o próprio profissional também. O que mais? A Maria Geralda está perguntando por quanto tempo dura o processo de luto. Aí é que vai ser. Eu não gosto de demarcar tempo, né, na verdade. Mas, por exemplo, se uma pessoa continua com aquele... Lembra que eu falei da questão do movimento? Se você tem um movimento de restauração, quer dizer, de busca para a vida, com um detalhezinho, né? Eu levantei da cama, tirei a camisola, faz de conta que eu estava andando de camisola o tempo todo, né? E vesti uma roupa, isso é um processo de restauração. Então, se a pessoa não faz esse movimento e fica por um processo estabilizado por 6 meses, é preocupante, entendeu? Aí a gente tem que entrar e de imediato com algum suporte, porque aí a gente está falando... Talvez a pessoa está dentro daqueles 25% de luto complicado, entendeu? E o luto complicado, ele muitas das vezes precisa de um acompanhamento psiquiátrico junto, dependendo da estrutura da pessoa, tá? Fernanda, ela pergunta, esse processo de luto pode ser diferente de acordo com a cultura ou o grupo social? Sim, totalmente. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, né, brasileira que mora na Alemanha. Óbvio que ela é brasileira, né, minha irmã, mas assim, quando eu fui passar férias lá, né, uma coisa que as crianças de lá fazem, né, ela trabalha com música lá, as crianças vão cantar no cemitério, né, o cemitério de lá, eu fui ao cemitério, olha eu, né, eu vou para a Alemanha para visitar o cemitério, mas eu fui no cemitério e tem regador, né? Então, a gente pega os regadores e vai molhando as plantinhas, né? Isso me familiariza com a morte, mas é um país que passou por guerras, né? Então, eles sabem, talvez, lidar com as situações de morte, guerras, um tanto de coisas, né, muito intensas. Obviamente, sim, o luto tem uma variação cultural. E, por último, a Luana está perguntando qual seria o processo indicado para se superar a perda de um emprego após muitos anos sendo dedicado a esta empresa. Eu já
disse que a questão, eu não uso a palavra superar, tá? A gente não supera perdas muito intensas, supera no sentido eu estou totalmente recuperada disso, né? Não, algumas lembranças ainda vão ser doídas, né? Mas é justamente isso, eu tenho que, se isso está te imobilizando de tal forma a fazer novas construções, você tem que buscar uma ajuda profissional, né? Você tem que buscar uma ajuda profissional. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que se eu estou propondo que o luto é uma integração, eu vou começar a entender que talvez essa história com o meu emprego anterior faça sentido na minha vivência de agora, eu ter perdido, entende? Eu conseguir dar um significado a essa perda, né? Nem que seja... olha, tá vendo? Se eu estivesse trabalhando lá agora, como é que eu ia estar nessa época de Covid? Vamos pensar, entendeu? Então, eu tenho que dar um significado, nem que seja um significado sustentado na sua crença pessoal. Foi Deus que quis assim, entende? Mas esse Deus é o que quer melhor para mim, mas desde que eu acredite nessa minha crença pessoal. Então, eu tenho que tentar transformar isso em algo que tenha um significado. Se está muito difícil, você tem que buscar uma ajuda profissional de alguém que te auxilie a fazer essas construções, a fazer essas invenções, porque algumas vezes são invenções que você precisa acreditar, né? Graziele, quer comentar alguma coisa? Patrícia, muito obrigada por sua participação maravilhosa. Gente, fiquei chocada, não esperava a foto. Normal. Mas enfim, vou voltar para terapia, vou marcar. Olha, tá, então funcionou. Nem eu esperava. Foi teatro, gente. Mentira, foi não. Mas igual você falou, eu levo parte de você na minha prática. Que bonitinho. E a minha parte bem-humorada, gente, porque o povo fala que eu sou brava, eu não sou não, mas o povo fala que eu sou brava, mas ela é a minha parte bem-humorada, que ô pessoa que tem humor, né? Ela é super bem-humorada, e eu sempre falo para ela, e sempre isso aparece, né, mesmo que é a minha confirmação de que pessoas inteligentes têm bom humor, porque é outra pessoinha com um nível de competência, assim, fantástico e com bom humor, não é isso, mulher? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela lembrança, muito obrigada pela lembrança, viu? E espero que vocês tenham gostado e que foi feito com muito carinho para vocês. Muito obrigada, Patrícia. E outra coisa. Oi. A UEG te convida, então, quando a gente estiver presente na presença mesmo. Sim. A pandemia tiver melhorado, a gente puder fazer palestras físicas lá em Umas, você está convidada para participar. Tá bom, tá bom. Aí eu falo de outras coisas também. Eu acho que um tema muito bacana é a sexualidade, né? Já que você tocou no assunto, Patrícia. Pode ser também. É bem legal, tá? A gente agradece, foi muito rico, foi muito bom. E é para levar outra foto da Grazi, aí vai ser. Leva mais foto. Então tá bom, gente. Muito obrigada a vocês, viu? Obrigada. Um abraço, uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ai, como é que é?